Atividade sobre fontes históricas envolve qualquer material que tenha uma relação direta ou possa ser de alguma ajuda na reconstituição da história de uma determinada época. Isso é chamado de fatos ou fontes históricas. As fontes históricas podem ser inicialmente classificadas em duas categorias, ou seja, fontes primárias e fontes secundárias. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas. Uma fonte primária pode ser o indicativo de uma testemunha ou de um dispositivo mecânico que estava presente no período em que um evento ocorreu. É tarefa do historiador tornar os intrincados vestígios primários em fontes secundárias, coerentes e claras para todas as pessoas. As fontes secundárias são, por exemplo, o testemunho de uma pessoa que não estava no presente, no local e no momento em que um evento ocorreu, mas que foi um dos primeiros a chegar no local após a ocorrência ter se verificado. Outro exemplo bem comum desse tipo são os livros escritos por historiadores. As fontes secundárias são de grande importância histórica para os historiadores, apesar do fato das fontes secundárias dependerem das fontes primárias. Uma fonte primária pode ter informações secundárias. Por exemplo, os jornais são geralmente vistos como fontes primárias. No entanto, as informações proporcionadas por eles podem não estar todas baseadas em fontes primárias. Alguns eventos apresentados por um jornal podem ser de tal natureza que o jornalista tenha visto ou participado, ao passo que alguns outros elementos do relato podem ser fundamentados em informações oficiais ou em fontes tidas como confiáveis pelo jornalista. Mas essas categorias de fontes primárias são encontradas na forma de documentos educacionais, gravações taquigráficas e gravações fonográficas. Os documentos de educação podem assumir a forma de uma notificação, de nomeação ou de um endereço de alguma repartição pública, entre muitas outras formas. Acesse a descrição deste vídeo e clique no primeiro link para conhecer a história das nossas instituições públicas. Esses documentos, de forma geral, apresentam pouca possibilidade de conter erros. No entanto, é fundamental averiguar sua autenticidade. As correspondências comerciais e jurídicas são constituídas por contas, revistas, aluguéis, testamentos e documentos fiscais que dão uma visão sobre o funcionamento das empresas e das pessoas. As autobiografias são mais uma fonte confiável de história, pois estão bem próximas dos episódios com os quais tratam os escritos relacionados a uma pessoa. As informações particulares, como as expostas em diários, não se destinam ao público em geral e são menos confiáveis do que as outras fontes. Esse tipo de relatório, em geral, vem na configuração de despachos militares e diplomáticos, diários, diários de memórias ou em cartas pessoais. Relatórios públicos se destinam ao público de forma geral e são menos confiáveis. Existem alguns tipos de relatórios públicos e cada um possui um grau de confiabilidade diferente, tais como as reportagens e os despachos de jornais, que são mais confiáveis. Porém, depende da agência de onde vem e do relatório em que são publicados. As memórias e as autobiografias são outra conta pública escrita para o público no final da vida, quando as memórias do autor estão se apagando e, portanto, não são muito confiáveis. E histórias oficiais de atividades governamentais ou domésticas também são um tipo importante de conta pública. Agora não esqueça de dar o seu like, de compartilhar e se inscrever no canal. Tchau, tchau!